Vamos lá, vamos começar aqui. Olá, boa noite. Mundo Líris. Fala, Renan. Rios Greco. Vamos deixar. Fala, Marco. Boa noite. Você tá bem aí, Renan? Tá tudo certo agora? Passou lá o... Espero que esteja bem. Cecília, Cissa, Beatriz Pontes. Luísa, deixa eu colocar o óculos. Boa noite. Vamos deixar o povo entrar um pouquinho, né? Espero que todos estejam bem. Que todos estejam com saúde. Ô, seu Yatan. Espero que você esteja bem por aí. Catarina, Antônio. Bom, vamos começar então. Na realidade, primeiro, eu fiquei um mês sem fazer live. Foi um mês meio corrido, meio complicado. Não deu muito pra... Todo domingo que eu pensei em fazer uma live, aconteceu algum imprevisto e acabava não dando pra acabar fazendo, né? Então a última live foi no dia 4 de outubro e naquela live eu tinha apresentado um pouco do trabalho do Bernard Plossu e falei que eu achava que o Bernard a gente podia ter outras entradas no trabalho dele, além daquela que eu apresentei, que foi sobre as câmeras de plástico. Eu confesso que eu não tive muito tempo de preparar essa live, porque quase também ficou enroscado de eu fazer. Então eu estou aqui meio no improviso, fiz umas anotações e vou tentar entrar nesse mundo do Plossu por algum viés aqui. Eu vou fazer uma segunda live do Plossu. Aí nas próximas lives eu volto um pouco para a fotografia japonesa, quero mostrar mais alguns livros, mais alguns trabalhos. Mas as lives vão ser mais ou menos nesse ritmo, uma vez a cada 15, uma vez a cada 20 dias. Então eu faço essa é a segunda live do Plossu. E a partir daí eu volto um pouquinho para a fotografia japonesa. E assim a gente vai assim até o final do ano. Acho que vai dar para fazer mais umas 3, 4 lives até o final do ano. Bom, então vamos lá. Quando eu comecei a pensar, eu falei, putz, eu queria mostrar um pouco mais do trabalho do Plossu. Qual outro recorte que a gente podia fazer, né? Tem vários recortes distintos. Como eu disse, tinha um recorte que eu comecei a imaginar, que é um recorte baseado nos trabalhos, nos livros que ele fez de dentro de algum meio de locomoção, né? Ou trem, ou metrô, ou carro, ou ônibus. E a questão do deslocamento, como eu falei na outra live, é uma questão relevante e importante. Tem uma série de razões para isso, né? Tem umas razões um pouco filosóficas, né? De ele buscar... Eu vou repetir aquela frase eu vou repetir 2 frases que eu falei na última live, porque eu acho que a partir delas a gente pode começar a pensar, né? A frase que eu falei foi extraída de um documentário dele, é a seguinte: o corpo se move o tempo todo, é o corpo que traz a foto, e quando você finalmente a vê, é ela que te faz e não você a ela. Esse tipo de fotografia tem uma energia própria, é preciso a concentração de um monge, mas se aparece a foto, você tem que agir rápido como fogo. É o encontro do sábio com o louco. Então, pensando um pouquinho sobre isso, né, essa predisposição de estar se deixando, né, o fotógrafo de rua como ele, né, o fotógrafo da circulação, um fotógrafo que trabalha mais com os impulsos inconscientes, com as experiências mais do campo da experiência sensível do que do campo do racional, de uma construção prévia do trabalho. Nada contra, não estou fazendo juízo de valor, só estou dizendo que existem dezenas de formas diferentes de fazer fotografia. No caso de pessoas como ele, que se interessam por esse jogo, se deixar levar pelo impulso
no estado de concentração e de mergulho que você está ali na hora que você está fazendo fotografando, leva a uma experiência de tentativas de conexão com um campo mais do inconsciente, né? Um campo de um universo mais da intuição, como essa intuição atua e leva você para a criação para certos encontros imagéticos, né? Depois foi esse o caminho que eu pensei. Teve um livrinho muito interessante, eu já vou começar a mostrar algumas coisas para vocês. Teve esse livrinho aqui, ó, que foi feito pela Filigrane, que é uma editora francesa, que tem o Bernard Plossou com as fotografias e a Dominique Payny como uma escritora que faz um contraponto entre o trabalho dele e o cinema, né? O título do livro é Le Cinéma Fixé. E aí, dentro desse livro, tem uma frase que ela diz sobre o Plossou também, que eu acho super interessante, em que ela fala que, assim, que o Plossou capta o inconsciente naquilo que é visível. Então, pensando um pouco nessa questão do fotógrafo que se deixa levar e que se expõe ao mundo para, nesse jogo com o mundo, encontrar os momentos em que ele se conecta visualmente e sem grandes pensamentos e reflexões produz uma imagem, eu vou começar mostrando esse livro chamado O Nord, que o Plossou fez em 2006 na região norte da França. Esse livro foi feito junto com o Pierre Devin para o Centro Regional de la Photographie Nord-Pas-de-Calais, que agora mudou de nome, acho que chama Hauts-de-France. Eu não tenho certeza. Eu vou contar rapidamente, eu vou desligar aqui os comentários para a gente poder ver o livro melhor. Então tá aqui. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá. Esse livro, o Plossou começa a ter um contato de novo com a região norte a partir de 1985. E esse livro é o resultado de 20 anos de fotografia. No rodapé do texto do final do livro, quase imperceptível, tem uma frasezinha que tenta captar, e eu vou falar essa frase, porque depois quando eu for mostrar o livro, eu vou deixar a gente mergulhar um pouco no livro, sem se ater muito a explicações ou digressões sobre ele, para a gente poder tentar, quem sabe, entender um pouco do que ele quer dizer quando ele fala que ele que ele realmente trabalha com essa mistura do sábio e do louco, buscando essa conexão com o inconsciente. A frase é assim: essas imagens sem legendas são uma espécie de mapa misterioso, uma perambulação livre, sem destinos precisos, deliberadamente mais uma jornada mental do que um levantamento preciso de lugares. Então são 20 anos de fotografia em que ele vai tentar nos mostrar e tentar construir em nós muito mais uma experiência do que é essa região, do que efetivamente mostrar a região para nós, né? Acho que tem uma diferença grande aí. Então, o livro, ele tem uma parte inicial aqui, ele abre com esse trio. Né? Eu vou passar ele um pouco mais completo do que eu costumo passar um livro. Mas, por exemplo, né, aqui começa o texto. O Plossou, por exemplo, trabalha muito, né, com dípticos e trípticos, que são sequências no fotograma, no negativo, né? Não são montagens. São imagens que acontecem e que constroem duas ou três imagens que se constroem uma outra imagem. O livro tem todo um texto aqui. E aqui ele começa. Então aqui agora eu vou passar um pouquinho, só se tiver alguma coisa que eu queira comentar muito, senão eu vou deixar a gente mergulhar e depois eu abro para a gente comentar e discutir o que cada um viu. Claro que sempre é difícil e complicado ver uma sequência de um livro dessa forma, né?
Então essa história de ele fotografar muito de dentro de carro, que a gente pode observar aqui, de ônibus, de trem, que é uma prática muito constante na carreira dele, essa dupla língua, né? Ela tem a ver com isso, com você estar totalmente entregue na viagem que você está ali, nesse deslocamento, e tá pronto para agir rapidamente, sem muita reflexão sobre algo que aparece para você e que vai sumir muito rápido também, né? Hoje nós vamos ter aqui uma companhia de alguém brincando com um cachorro. Então muitas dessas imagens, não todas, mas muitas dessas imagens, são feitas a partir de um carro. Ele viajou para conhecer realmente durante esses 20 anos todo o território do norte da França, né? Esse acho que é um dos últimos livros que esse centro, quando estava com a direção do Pierre, fez. Depois o Pierre se aposenta e a direção artística do museu vai para uma outra direção, e essa tradição em criar livros acho que fica um pouco mais abandonada. É incrível essa imagem. Em 2008, por exemplo, ele vai fazer um livro, ele vai ser comissionado pela prefeitura de Marseille. Essa imagem é a imagem que está na capa daquele livrinho. E ele vai fazer um trabalho sobre Marseille. E o trabalho, ele vai entrar dentro de um ônibus e fotografar Marseille de ônibus. De dentro de um ônibus. Qual a paisagem que o trabalhador tem da cidade, né? Eu também tenho esse livro aqui, depois eu posso, se houver tempo, eu mostro. Essa imagem, por exemplo, né, que são pequenas árvores, mas na hora que junta as três imagens fica uma coisa, eu acho, realmente particular. Uma coisa também que eu acho que me impressiona muito no Plossou, que é isso, né? A gente tem 20 anos de fotografia aqui e, excetuando, claro, quando a gente tem algum componente de um figurino ou de um carro que mostra em que momento do tempo tem, foi feita a foto, né? A gente não tem uma percepção de mudança de olhar dele, né? Ele tem uma forma muito peculiar de olhar para as coisas e para o mundo, e sempre, durante 60 anos, pouca coisa mudou. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é uma característica do trabalho dele. Também acho que não querendo entrar no mérito disso, né? Não é essa a questão. Então eu estou aqui rapidamente mostrando um pouquinho. Sempre é limitado, né? Como a gente sabe. Isso aqui também foi fotografado pelo Kudelka. É uma região muito conflituosa na França, né? Todas as grandes invasões foram por aqui, os grandes fluxos migratórios para a França também são sempre por essa região, porque ela é uma região muito plana e ela que conecta a França com o leste da Europa, né? Enfim, só para encerrar esse livro. Aí depois tem outros. E aqui
que é a capa do livro, na realidade, que é um filme encavalado. Bom, como a gente já viu, né, trabalhar com imponderável... Deixa eu habilitar os comentários aqui. Trabalhar com imponderável, trabalhar com câmeras de plástico, trabalhar com a materialidade que o filme tem, é uma característica do trabalho dele, né? Ele gosta disso. Ele gosta de explorar o que é imponderável do que pode acontecer e como mexer com isso e como transformar isso em imagem, né? Então, se ninguém tiver nada para querer comentar ou perguntar desse livro, eu posso ir mostrando outros livros para vocês. Entrando um pouquinho mais nesse aspecto do deslocamento, né, da viagem. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar agora para vocês um pouco, já não vou mostrar muito. Então, como eu falei para vocês, em 2008 ele foi comissionado para fazer um trabalho sobre a cidade de Marseille. E o Plossu é um daqueles artistas que tem ou ele faz a coisa do jeito que ele quer fazer, ou ele simplesmente não faz, não é por causa de um comissionamento que ele vai fazer qualquer coisa. Então ele propôs fazer um trabalho que seria a visão de quem está dentro de um ônibus. Como é que é Marseille para quem está dentro de um ônibus? Quem é que mora em Marseille, como é que ela se transporta, como é que ela vive e vê a cidade. E eles toparam e eles fizeram esse livro aqui. Deixa eu virar aqui. Não é um livro maravilhoso, não é um livro com uma impressão maravilhosa. É um trabalho bem no que diz respeito ao objeto livro, bem aquém, né? Mas como uma percepção de como a gente pode trabalhar com essas propostas, né? Como se colocar no mundo, né? Então aqui, por exemplo, eu vou começar aqui, vocês vão ver que inclusive não dá para perceber, mas o papel do livro não é grandes coisas. Então aqui ele começa, ele vai andar de ônibus, né? E vai fotografar um pouco, mas sempre dentro dessa proposta de não trabalhar com uma documentação do lugar, mas propor muito mais uma experiência, uma coisa mais mental mesmo, né? A gente poder olhar e sentir mais o lugar do que entender como é que é esse lugar, registrar o lugar em si, né? Aqui ele fotografando, se vocês podem perceber que tem a moça também olhando, né? Não vou mostrar o livro inteiro. Tinha até um tempo atrás um pequeno vídeo dele trabalhando, mas eu não achei mais. Então, ele explorou bastante nessas silhuetas. Então aqui só mostrar aqui mais um pouquinho, né, rapidamente. Então, deixa eu habilitar para ver se alguém tem alguma coisa para comentar. Se a gente pensa, o professor começa a fotografar em 57, se não me engano. Então já tem quantos anos? 63 anos de fotografia. E
E sempre foi isso, foi uma fotografia que ele se joga nos lugares, né, nas experiências e vai... Não é uma fotografia de temas, né, de projetos. O projeto dele é fotografar. E aí os resultados vão aparecendo a partir daí, né? Eu vou agora mostrar um outro livro também, que é também de estar dentro de carro. Ele, para a missão Photographique Transmanche, que foi aquela missão fotográfica que o Pierre coordenou durante 20 anos, acho que foram 20 anos, foram 27 exemplares, tem uma live que eu falei sobre isso. Ele fez 2 livros. O primeiro livro que eu já mostrei, mas eu vou mostrar de novo daqui a pouco, e um outro livro que ele percorreu... Pô, que bom que você gostou, Yatan. É muito bom ver o trabalho dele, meu. E é muito bom ver essa relação mais solta, né? Mais livre, né? Mais permeado o tempo inteiro de fotografia e não tão vinculada, né? Um projeto que tem que ser executado, que tem que ser vendido, que tem que ser apresentado. Está mais imerso nesse processo mesmo de história de vida com a imagem. Mas voltando, ele fez um percurso também para a missão Photographique Transmanche, que ele entra no território, no território da região do norte, né, que é a região lá de Calais, que é onde era o centro, que cuidava de toda essa região, né, a missão era toda aquela região. Ele entra pela Rota Nacional 1, que é uma estrada que sai de Paris e cruza a França em sentido ao leste europeu, né? Então, ele também vai fazer isso de dentro de um carro. Deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui. Alguém queria saber o nome do livro. Desculpa, Marcel. Revisiter em autobus. Eu posso escrever depois os nomes dos livros. Então, vamos ver esse outro livro. Vou desabilitar aqui os comentários. Esse é o Rota Nacional 1, também não dá para ver inteiro o livro, né? Mas a gente vê assim, vocês vão percebendo, né? Vai passando o livro, vai entrando no livro. O Honor de 86 a 2000, fotografias, né? O Le Cinéma Fixé, que eu nem mostrei ainda, é de 60 a 2000. Esse foi feito no ano de 92. Vou estar mostrando só algumas fotos, tá? Acho que eu vou ficar mostrando mais foto do que falando. Tá difícil muito hoje de me concentrar. E o trabalho dele eu gosto tanto que eu prefiro ficar só olhando. A foto da capa, né? E aí aqui depois tem um outro texto. Bom, quando a gente vê o trabalho do Plossu, e é disso que esse livretinho trata, né, o Le Cinéma Fixé, que é esse que eu mostrei para vocês, que eu vou mostrar uma coisinha rápida. É claro que é notória, né, a influência da Nouvelle Vague francesa, do Godard, do Truffaut, de todos os fotógrafos franceses que fizeram parte da Nouvelle Vague no trabalho dele, né? A gente percebe claramente esse clima noir, a rua, o movimento, a imprecisão da imagem. A gente pode ver aí uma série de influências, né? O anonimato, a ocupação do espaço, o tempo, são sensações que tenho. Também acho que passa por aí.
Então eu vou continuar aqui o meu navegar pelos livros. Tem mais esse livro aí para mostrar para vocês algumas coisinhas. Vamos popular vocês de imagem, depois a gente pode falar, se alguém quiser. Então esse é Cinema Fixé, então é um livrinho que tem esse texto da Dominique Peyny, que faz uma reflexão sobre o trabalho do Plossu e essa relação com o cinema, a influência do cinema, da nouvelle vague, tanto nos aspectos da construção da imagem, quanto essa proposta de atuar mais com esses fluxos de experiências vividas, né, do que com grandes desenvolvimentos intelectuais e projetos muito cerebrais, né? Ela fala muito duas frases, que eu acho que essas imagens aqui representam bem isso. Deixa eu só pegar as frases, que é bem interessante. Que ela fala que o Plossu faz dois tipos de imagem. As imagens que nos impressionam antes do pensamento, então são imagens que nós somos pegos por ela e depois que a gente é captado por ela é que a gente vai tentar ter algum tipo de entendimento do que é a imagem e alguma reflexão sobre ela. E essa dupla é maravilhosa, né? E as imagens que persistem no nosso pensamento mesmo depois delas já terem sido vistas, delas terem saído de circulação. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Fotógrafos como o Sérgio Larraín também tem uma influência enorme nele, né? Essa imagem é maravilhosa. Não sei se dá para ver aqui pela tela, mas é um muro de tijolo que tem um arco e uma parede pintada de branco. Uma puladinha aqui. Essa imagem também é... Essa aqui é a Françoise, que é a mulher dele. Aqui também, né? Essa dupla é maravilhosa também, né? Como ele conecta essa imagem e essa. Bom, essa também é incrível. Realmente a gente percebe que não são imagens que são pensadas, né? Elas simplesmente acontecem, né? Deixa eu ativar aqui vocês um pouco, para dar um tempinho de vocês comentarem. O Rota Nacional, a edição é maravilhosa, Etan. O dia que você quiser ver essa coleção inteira, não sei se você conhece a coleção inteira, está convidado de vir aqui no meu ateliê. Eu acho que eu sou o único que tem essa coleção inteira no Brasil, salvo esteja enganado. Pode ser que eu esteja enganado, mas se tiver, tem mais uma ou outra pessoa com a coleção completa. Rota Nacional 1. Né? Acho que é desse que você está falando. Bom, para encerrar a mostração de livro, né? Não sei se daria até para mostrar mais outros livros. Eu tenho bastante livro dele. Eu vou mostrar então o livro que abre, vou mostrar de novo, né? O livro que abre a coleção da Mission Photographique Transmanche, que também é um trabalho que ele faz de trem, né? Esse livro é de 1988. Deixa eu dar uma olhada aqui. E
estava sendo construído o túnel, né, debaixo do Canal da Mancha. Então o percurso de Paris a Londres, que era feito uma parte de trem até Calais. Calais pegava uma balsa, atravessava para o lado de lá da Inglaterra, que agora me fugiu o nome da cidade, depois pegava um trem e ia até Londres, né? Então esse percurso ia acabar. E aí ele resolve fazer então uma viagem chamada uma viagem de um dia. Ele vai sai de Paris, vai para Londres, dorme em Londres, volta para Paris, e ele vai fazer isso de trem, né? Fazendo esse percurso, mas as fotografias vão ser todas feitas de trem. E não junto com ele, mas o Dover, isso, obrigado. Junto também o Pierre convida o Michel Buteau, que é um escritor francês famoso, para também fazer a viagem. E o Michel pega e fala que faz e ele vai escrever, né? Bom, então o livro, eu vou mudar para vocês aqui, desabilitar os comentários. O livro ele foi lançado em 1988, a coleção toda tem sempre o mesmo tamanho, excetuando um dos exemplares. Mas o livro, ele tem essa capa aqui, bem nessa marcação aqui, porque esse é um formato clássico de livro de literatura na França, após a Segunda Guerra Mundial, que é de uma editora chamada... me fugiu o nome, mas tem uma coleção enorme de literatura sobre isso, e aí o Pierre cria essa capa padrão, fazendo uma citação e uma conexão da fotografia com a literatura, né? Constrói sutilmente esse discurso visual, que é essa aproximação com a capa padrão desses livros de literatura dessa editora Gallimard, da editora Gallimard. Bom, então em 1988 ele vai lançar um livro, vai lançar a coleção com esse livro. Esse livro ele vai ter sempre na parte superior aqui, ele tem uma fotografia ou texto, então do lado esquerdo na parte superior, tanto da página recto quanto da página verso. Sempre o texto vai estar em letra cursiva, né, que é a letra do Michel Buteau. E aqui embaixo vai ter como se fosse um bloco de anotações do contato dos filmes que o Plossu fez para fazer esse trabalho, né? E a gente, se desse para ver, não sei se dá para ver com precisão, mas a gente vai ver que realmente é o contato. É 1, 2, 3, 4, 5. Então é como se a gente estivesse vendo tudo que ele viu e fotografou através dessa anotação de rodapé em formato de contato, com as anotações do Michel Buteau. Então, aqui é o que é o discurso organizado e editado pelos autores, né, pelo Plossu e pelo Michel Buteau, e aqui o rodapé de anotações. E isso vai sendo assim o livro inteiro, né? Vou mostrando aqui para vocês verem, desde o lado aqui. E é interessante porque a gente acaba vendo também, a gente acaba tendo a experiência, né, e as duas imagens. A gente tem também tem uma indicação sutil dessa questão do deslocamento, né, das paisagens que passam pelo trem e que não se fixam na nossa memória. Então é como se a gente estivesse vendo pela janela do trem, né? Aí a gente tem que mergulhar e nós descobrirmos as paisagens que a gente fixaria, né? É um projeto gráfico maravilhoso, né? E aqui embaixo, então, as anotações. Algumas dessas fotos depois aparecem na parte de cima, claro, porque aqui é a sequência completa, né? E ora, o texto fica à esquerda, que não é a página na virada, né? Que é o verso, mas tem hora também que ela aparece do lado direito. Então,
Bom, quando esse livro foi lançado, foi muito criticado, porque era um projeto absolutamente estranho, né, para um livro de fotografia. Mas hoje, se a gente olha para isso aqui, é um projeto incrível, né? E como eu falei lá na live sobre a missão Photographic Transmanche, o Pierre tinha uma verba garantida para desenvolver o projeto todo, mas era uma verba muito enxuta. Então, aquele desce do trem. Então, o Pierre resolveu sempre priorizar a qualidade da impressão do livro. Ele achava que o livro tinha que ter uma impressão impecável, e realmente as impressões são maravilhosas, e a remuneração do fotógrafo. Então ele criou um projeto que é, graficamente falando, extremamente versátil, porque você tem 27 exemplares com todas as possibilidades de formatos e trabalhos diferentes, mas um acabamento extremamente simples, não gastando dinheiro com a sofisticação, com a aparência, mas sim com o conteúdo. Que é aquilo que a gente vem batendo, que eu venho batendo nessa tecla, que é exatamente o contrário do que acontece hoje em dia. Se valoriza demais a aparência do objeto livro, muitas vezes nem se dando importância ao uso mecânico do livro, em detrimento de um conteúdo, né? Os projetos gráficos evoluíram muito, os conteúdos nem tanto, e os projetos gráficos muitas vezes são o objetivo do trabalho, não o conteúdo. E aqui é aquilo que ia ficar para trás, que ia acabar, né? Pronto. Vamos ver se aí alguém tem alguma coisa, algum comentário, alguma dúvida, querem que eu mostre alguma coisa de novo. Como eu falei, hoje eu não estou muito para falar muito, estou mais a fim de trocar. De ver se tem perguntas, questões. Senão eu posso começar. Se não tiver, eu posso pegar mais um livrinho dele rápido, para a gente ver mais alguma coisinha. Seu Leco, muito bem, hein? Ninguém quer saber nada, ninguém quer perguntar nada. Deixa eu pegar mais um livrinho para vocês verem. Vou pegar esse aqui. Esses textos desse último livro que você está perguntando, né, Luísa? Eles falam... eu já li faz muito tempo, eu não lembro mais em detalhes, porque eles são em francês, na realidade, no final do livro, eles estão todos aqui, ó. Opa, vocês não estão vendo, desculpa, cometi uma gafe aqui. Eles estão escritos em letra cursiva, mas no final eles têm a tradução de tudo, tá vendo? Ó? De todas as legendas, de todos os textos. Na verdade, os textos, as legendas são reflexões, né? Pensamentos soltos que vêm para o escritor enquanto pensa e reflete sobre o trabalho que está sendo feito. E os textos são pequenos ensaios de um viajante, de alguém que vê essa paisagem passando muito rapidamente pela janela, onde ele não se fixa em nada e não tem nenhum tipo de relação com o território. É sobre isso que os textos falam, mas eu na verdade precisaria reler, porque faz muito tempo que eu li os textos, eu não lembro exatamente em detalhes, eu não tenho muito como te falar agora. Se ninguém tiver mais nada para perguntar, eu vou mostrar mais um livro, rapidamente, também porque é um livro bem grande. Também aqui é um livro que foi feito, esse livro chama Inédito, é por uma editora espanhola. Eu vou pegar a data de quando foi feito esse livro, 2002, e em inglês chama Forget Me Not.
Tá? Então eu vou aqui virar e vou mostrar mais um pouquinho só, e aí a gente fica num dia onde a gente viu mais foto do que falamos. Então o livro chama Inédito, né? Esse é um livro que boa parte das fotografias, quando foram quando foram editadas para o livro, elas não tinham sido usadas ainda pelo professor. Então aqui é uma guarda, que tem esse avião tanto aqui quanto aqui, igual, né? Tanto no início quanto a guarda do início quanto a guarda do final. Esse livro não dá para perceber, mas ele tem um papel de tom muito quente. Ele é bem amarelo. Esse é um autorretrato. Aqui as clássicas fotos encavaladas que o professor adora, né? Esses, como eu já disse, né? O que ele trata como os imponderáveis que acontecem na fotografia analógica. Deixa eu começar por aqui. Típica cena que o professor fotografa também. Essa foto aqui é de 66, na Cidade do México. 64. Esse livro tem um projeto também bem interessante. 99. Isso aqui dois fotogramas do Vietnã que o pai dele fez. É lindo, né? 2000. Aqui, essa fotografia é feita em 86. E uma outra releitura dessa mesma imagem, invertida e com uma outra leitura, né? Uma outra interpretação. Então você vê que ele brinca muito, né? Com pontas de fotograma, pedaços de negativos cortados, queimados. Aquelas duplas que eu falo que ele gosta de fazer, né? Quando surgem, ele fala que quando elas surgem no negativo, né? E ele fica impressionado e aprecia a construção que essa imagem se torna a partir de outras duas imagens que constroem uma relação, né? E aí isso com isso aqui, ó, a edição desse livro é maravilhosa, meu. O jogo de formas que ele nos apresenta aqui, né? Aqui mais uma foto encavalada. Aqui um negativo virado. Essa exploração do material físico, né, da fotografia, eu acho fantástico. Uma folha de contato inteira, o quanto tudo isso é imagem que a gente pode explorar. Aqui uma cama cheia de contatos que vira uma imagem, né? Essas metalinguagens que ele vai usando. Bom, enfim, esse livro é maravilhoso, gente. Como ele joga com as formas das coisas, né? Aqui tem fotografia de 66 a 2000, se eu não me engano, ou 2001, quando o livro foi feito. E isso que eu acho impressionante, né? É um exercício em que você vai criando realmente ele criou realmente uma base de dados visual, né? Um dicionário visual, que a todo instante ele pode entrar nesse dicionário e fazer releituras, fazer recortes, mas para isso precisa ter como proposta, né? No caso dele, uma unidade de linguagem, né? Durante toda a carreira, um estilo muito bem definido. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Saber muito bem o que quer, né? É difícil isso. Claro, não é o único jeito, cada um tem o seu jeito de ser e fazer, mas o jeito dele nesse sentido é muito particular, né? É de onde veio o título do livro. Não dá para mostrar o livro inteiro, eu estou pulando. Essa aqui muito escura na tela. Essa foto, por exemplo, ele faz um comentário que essa foto ele estava dando um curso e eram alunas do curso dele.
Então veja, está em todos os lugares onde ele está com a câmera e ele vai fotografando e ele vai construindo esse universo dele, pessoal, próprio, e vai fazendo uma série de recortes e explorar os tamanhos, né, das fotos no livro, né, essa imagem que são bailarinas, eu vou mostrar de perto, que elas de perto não tem nada de tão espetacular, mas quando você olha no livro, elas estão pequenininhas, que elas ficam essa coisa meio gráfica, a dupla fica é maravilhosa, né? É incrível, né? As câmeras de plástico voltando aqui nesse livro. Enfim. Bom, acho que deu para ver bastante coisa dele, né? Quem não conhecia, teve 2 lives agora para conhecer. E dá para perceber que eu sou fã do trabalho dele, admiro, né? E hoje realmente eu queria mais mostrar do que ficar falando e discutindo muita coisa. Então, se vocês tiverem aí alguma pergunta, alguma questão, algum interesse, algum desejo para alguma próxima live, manifestem-se aí, se eu puder atender, eu farei. Legal, que bom. Eu estou lendo um livrinho que é muito interessante, que é esse livrinho aqui, ó. Eu estou relendo, eu li em 2015 e estou relendo. É um livro é uma entrevista que a Susan Sontag fez para a revista Rolling Stones. É a entrevista completa que nunca saiu em nenhum lugar. E numa das perguntas, tem uma fala que o entrevistador pergunta para ela que no ensaio A Estética do Silêncio, ela afirma: uma obra de arte eficaz deixa em seu rastro o silêncio. Interpretar é empobrecer, esvaziar o mundo, para edificar um mundo paralelo de significados. Eu acho que o trabalho dele é bem isso mesmo, né? A gente encontra esse silêncio absoluto. Deixa eu ver as perguntas aqui. Você comentou que haveria ainda outros recortes possíveis do trabalho dele. Quais seriam? Nossa, tem um monte de recortes possíveis. Tem um monte. Tem, por exemplo, toda a pesquisa dele só com filme Super 8, que ele tem livros só sobre isso. Tem recortes específicos por países. Então, como ele já tem 60 e poucos anos, ele tem um livro só sobre a Itália, ele tem um livro só sobre a França, ele tem um livro sobre o México, né, que foi por onde ele começou a carreira dele. Então tem vários tipos de recortes diferentes que daria para continuar explorando e olhando por aspectos, né? Ele tem, por exemplo, um interesse incrível por paisagens de montanhas, né? Então ele tem o costume de caminhar, subir no alto de montanhas e fotografar essas paisagens de lá. Tem um livro sobre a mulher dele, a Françoise, que é maravilhoso. Então só sobre fotos de família dele. Então teriam vários recortes. Esse último livro é um tanto diferente, não acho? O inédito que você falou, Forget Me Not, ele é um livro que faz um recorte bastante amplo da carreira dele também, né? Um livro que tem uma exploração de materiais que foram nunca utilizados ou pouco utilizados, e tem uma edição bastante... Eu acho que você está pensando nisso por causa do uso dos pedaços de filme, né, das imagens, dos negativos, mas ele faz muito isso. Tem um autorretrato dele, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente o livro, antes de a gente... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um livrinho, por exemplo, que é um livro só sobre autorretratos dele. Ele se fotografando. E tem um autorretrato dele que eu acho maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, deixa eu mostrar para você. Só para deixar claro que, né, por exemplo, isso aqui é um autorretrato para ele. Ele fazendo uma pequena anotação numa foto, né?
Deixa eu ver se tem um autorretrato. Esses aqui são mais clássicos, mas o que eu estou querendo procurar tem, por exemplo, isso, né? Mas o que eu estou querendo procurar para te dizer não é nada disso, é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, né? Mas aqui, ó, uma ponta de filme velada com a sombra dele. Aqui de novo, ó. Então ele explora muito, né, esses acontecimentos do filme que no digital não existe, né? No digital isso não acontece, não existe. E o filme tem, né? Ou por exemplo isso aqui, ó, tá vendo? Como autorretrato. Mas não era isso que eu estava procurando. Então eu acho que talvez esse livro, talvez você ache que é um pouco diferente exatamente por causa dessa coisa, desse uso desses filmes, assim. Mas se você for olhar os livros dele, sempre tem sequências de fotogramas, recortes, esse tipo de coisa que não é raro, não é raro no trabalho dele. Acho que nos que eu mostrei, efetivamente é único, mas não é tão raro assim, não. Que mais? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, imagina. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui para trás. Maravilha. Esse livro é a edição do Pierre Devan? Esse livro é a edição do Pierre Devan. O Nord, você está falando? O Rota Nacional, o Paris, Londres, Paris e o Nord é a edição do Pierre com o Bernard. Os dois juntos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para trás. Acho que não. Bom, então se não tem mais nenhuma pergunta, eu volto, eu aviso vocês. Eu volto daqui uns 15 dias, eu vou voltar um pouco com fotografia japonesa de novo, que eu recebi um livro que eu estava procurando faz um tempo, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. É tranquilo achar os livros dele para comprar? Olha, ele tem muito livro. Acho que o Bernard tem mais de 80 livros publicados. Acho que se você for na Amazon francesa, você vai encontrar. Na Amazon americana, alguma coisa você vai encontrar. Se você for naquele site de pesquisa de livros de arte usados, né? Tipo estante virtual de livros de arte usados que eu já passei para vocês, que é o Bookfinder, vou escrever aqui bookfinder.com, você encontra muita coisa. No Brasil você não vai encontrar muita coisa, não. E tem muito. Dá uma bela pesquisada porque tem muita coisa. É impressionante. O Honor, eu acho que é um livro que já tá, alguns desses que eu mostrei para vocês são meio esgotados. Esse inédito eu por um acaso encontrei na estante virtual. Na Câmara Obscura ele ia fazer uma exposição presencial, né, quando aconteceu o negócio da pandemia, então tem uma exposição que está acontecendo agora porque ele acabou de lançar um livro sobre imagens de infrassom. Eu achei 2 na estante virtual, mas já comprei, ou seja, já não deve ter mais lá, né? Então ele acabou de lançar um livro sobre impressão, sobre imagens em fresson de novo, pela editora Textuel, e é esse material que está na Câmara Obscura, que é uma galeria em Paris. Bom, acho que é isso. Obrigado aí por vocês terem participado. Desculpa aí se hoje eu estava um pouquinho mais lento, porque ficar sem fazer live a gente perde o ritmo, e eu queria realmente ficar mais mostrando fotos, então as coisas estavam meio soltas mesmo, tá? Bom, então acho que daqui uns 15 dias a gente volta a se falar. Ok? Obrigado a todos, boa noite.